Este é o quarto episódio da série Inesperável. Nele, os professores Nelson Vaz e Carlos Murtet dialogam sobre a necessidade de novas perguntas investigativas para que possamos, à luz dos sistemas vivos, operar em uma sociedade complexa. Eu lembrei de uma história das mulheres do Kalahari, quando engravidam, vão para a floresta e inventam um canto para aquele feto, que fala do cachorro, da cabana, do irmão, das coisas, da floresta e tal. E quando a criança nasce, aquilo é a canção de ninar da criança. Eu uso isso como exemplo do que acontece na transferência de imunoglobulina da mãe para o filho, que são como bilhetinhos bioquímicos, assim, de o que está acontecendo, quais são as bactérias, como é que a gente come. Né? Ao mesmo tempo, isso é de uma complexidade inacreditável, porque a tal lacuna entre a explicação molecular e a explicação clínica, que é um golfo enorme de coisas não discutidas aí você pensar que um detalhezinho da espícula do vírus, que já é minúsculo, vai reagir com uma certa coisinha que tem na célula, que é a ECA2, e o anticorpo interfere nisso, porque também tem uma coisa parecida que encaixa no vírus e tal. Pensando que tudo isso troca de estrutura várias vezes por dia, que as moléculas viajam a 360 km por hora, e colidem num zigue-zague maluco umas com as outras o tempo todo, e estão sendo feitas e destruídas, e urinadas, e comidas, e tal. Isso é inacreditável. Que essa aposta no futuro tenha um substrato molecular definido, que a coisa seja assim, que seja calculável por esquadria, numérica e populacional. E eu acho que o Naumar está certo, que a saúde coletiva é outra coisa. Quer dizer, depende de N outros fatores. E nesse vídeo que ele mandou do equatoriano, o Jaime Breilo, você podia me mandar, eu não recebi, não. Foi uma reunião na UFMG, eu vou te mandar. Mas ele lembra o McCall, Thomas McCall, o inglês que fala do papel da medicina. Então, e tem aquela curva famosa da tuberculose, que começa a cair durante o século XVII, XVIII e tal, e vai caindo e não descobre o bacilo, não tem influência nenhuma na curva, e fazem quimioterapia, não tem influência, vacina não tem influência nenhuma, a curva continua caindo do mesmo jeito. Quer dizer, não é a medicina. Não é a medicina que resolve as coisas, são outras coisas. E aí, e a hora que a gente, só fazendo um comentário sobre isso aí, na hora que a gente vê lá a questão lá do MEI, que recebeu na Baía de Hudson as peles de lebre e as peles de lince, e que não existia correlação entre predação e nenhum tipo de problema de predação, em que as peles de lebre chegavam em intervalos de 10 anos de uma forma inexplicável. Foi aí que foi descoberta a teoria do caos. Isso me parece que tem alguma correlação, né? Ou seja, não tinha nenhuma explicação viável das nossas percepções de que poderia haver uma possível predação das lebres pelos linces e um aumento das populações e uma flutuação dessas populações relacionadas com aquelas nossas hipóteses. Nenhuma hipótese foi suficiente. A teoria do caos, de alguma forma, mostrou a completa incipiência das nossas... Isso é tão explicável por cálculo integral quanto por mitologia grega. É verdade. E a estatística, a estatística, nesse caso, a única coisa que ela nos faz é dizer, olha, você está errado, mas eu também não sei qual que é o caminho também, não. Pois é. A outra coisa que eu li de novo foi esse negócio do povo morcego. Pois é, você me mandou agora de manhã e eu não tive tempo de ler ainda. É uma antropóloga, aliás, é uma mulher bonita, rapaz. É uma antropóloga da UFRJ. Não sei a nacionalidade dela com esse nome.
mas ela trabalha com arte indígena, beleza de arte indígena, e falando do povo morcego, né? E logo em seguida, eu tive o bom gosto de assistir uma palestra do Krenak chamada Os Mil Nomes de Gaia. E o Krenak me lembra o Maturana num aspecto que é muito importante. Ele procura a palavra que ele precisa usar, ele faz uma pausa no que está dizendo até encontrar a palavra mais exata que ele dispõe ali para falar aquilo. Quer dizer, é uma busca mesmo. E não é uma pessoa que tem a cultura dele, que a cultura dele é Krenak, porra. Né? Um negócio lá na beira de um riacho em Minas Gerais. Lá. É uma inteligência, um negócio. Eu falei com ele domingo, porque eu mandei para ele aquele negócio do Chile, que a Constituinte chilena elegeu uma índia, Mapuche, como presidente da reunião, cara. E ela faz um discurso, começa falando em Mapuche e fala para as nações indígenas, depois é que ela fala para... Aí eu lembrei do Krenak e mandei para ele. Ele disse, porra, precisamos correr atrás do Chile e tal. Mas antes ele falou, estou com saudade de você, queria comer caranguejo com você na beira do mar. Uns bons dias que a gente passou lá em Aracaju. Legal. Mas vamos ver o que é que a gente faz dessas coisas, porque você entende, dentro disso que eu estou dizendo, eu já abdiquei da imunologia. Quer dizer, não tem como eu convencer meus colegas, nem acho que seria útil, a essa altura do campeonato, convencer os meus colegas de que existe uma dimensionalidade muito mais plural, muito mais ampla e tal, para abordar esses problemas. Mas que é uma demonstração assim, que tem um quê de ridículo, né? Você passar um século insistindo numa asneira que é evidente, quer dizer, a resposta imune é um epifenômeno, quer dizer, uma coisa que é colateral ao que o organismo está fazendo, e a gente, por nosso interesse, por nossa intencionalidade, desviar a atenção da pesquisa inteira nessa direção, é claro, com o apoio da população, do governo, porque faz sentido, né? E que coisa, cara, que coisa. Isso tem que ser contado, você tem que contar isso para o povo. Viu? Conta isso para o povo, porque é ridículo e trágico ao mesmo tempo. Né? Cara, e assim, mas assim, eu fico, Nelson, mas de qualquer forma, cara, eu acho que essas suas incursões, assim, aquela conversa que a gente teve com o Daniel Puig, cada vez vai me deixando mais claro, assim, essas incursões que você faz pelos sistemas vivos, de uma forma sempre muito qualificada, e essas, elas vão, de alguma forma, desamarrando alguns nós extremamente importantes. Na verdade, a gente continua com o novelo, mas a gente vai abrindo algumas trilhas muito interessantes para nos entendermos como sociedade a partir dos fenômenos biológicos. Acho que o Podose faz isso de uma forma muito legal, e é legal, assim, todas as perguntas que você responde, você sempre traz essa dimensão. Então, a imunologia, me parece que ela vem nessas nossas conversas, ela vem como um lugar onde você tem profundo conhecimento para poder explorar a nossa incognoscibilidade, né? E aí, quando a gente explora a nossa incognoscibilidade, a gente tem um monte de exemplo para ver que a gente fica acreditando na nossa cognição para solucionar os problemas, e ele é muito maior do que essas nossas potencialidades, né? Isso que eu acho que é muito interessante, a forma como você... esse lugar que você vai. Com aquele artigo da Payal Bunnell sobre se é possível ensinar sabedoria, né? O que é sabedoria e se é possível ensinar sabedoria. E é ela com o Maturana, né? E a mensagem é a seguinte: o que a gente entende por sabedoria
São as ações das pessoas que vão de acordo com o que é natural. Quer dizer, são pessoas que entenderam aspectos da natureza e não colidem com esses aspectos, vão a favor da corrente. Né? E é isso que é sabedoria. Que sabedoria é saber viver. Quer dizer, Fluir, né? Fluir, acoplar fluir, estruturalmente, né? Exatamente. Então, eu acho que essas coisas... por isso que eu faço mais sucesso falando com não imunologistas do que com imunologistas. Isso mesmo. Porque eu preciso embeber meus argumentos do trivial, variado, do viver, porque senão a imunologia vai logo para o tubo de ensaio, para o RNA mensageiro, para uma solução que já foi resolvida. Quer dizer, eu não consigo ensinar aos meus colegas coisa nenhuma, porque já sabem, pô. Como ensinar quem já sabe? Pô, Só que eles estão fazendo a pergunta que não é a pergunta mais adequada. As perguntas continuam num lugar menos amplo, menos sistêmico do que poderia e deveria ser, talvez. Né? E aí... O Bateson tem uma frase que eu não encontrei, eu procurei, feito doido, não encontrei. Ele diz assim, não, muitas vezes na ciência e sempre na arte, a resposta é encontrada antes da pergunta. Olha, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque a gente fica depois é que você entende o que é aquilo. E isso tem acontecido comigo assim várias vezes, cara. Eu fico, pô, mas a resposta está aqui, cara. Olha aqui, a resposta está clara. Isso está acontecendo de um jeito muito legal. Qual que é a pergunta para isso? Isso é um negócio tão muito legal, cara. E assim, e aí eu quero saber... Desculpe, eu fiz essa pergunta na Sociedade Portuguesa de Imunologia. Eu fiz uma palestra chamada Pergunta Imune. Que legal. E a pergunta imune está num poema concreto do Décio Pinhatari. O poema, eu vou te mandar o poema, porque só dá para ver poema concretamente, né? Mas sim. É assim, você não é como eu pensava. Você não é como eu. Você é como. Putz. Na verdade, poesia concreta é isso, você tem que viver a experiência visual dela, né? Pois é, mas ele diz assim, você não é como eu pensava, você não é como eu, você é como? Uhum. Essa é a pergunta imune. Né? A pergunta imune é essa. Como é que perfeito. Você é como? Perfeito. Né? Pois e tem assim, o segundo verso. Você não é como eu. Quer dizer, uma entidade que sabe como é ela própria, se conhece. Não é uma coisa que está proibida na imunologia tradicional. Né? Na imunologia tradicional, a linfócito não reage com o corpo, habitam o corpo, mas não reagem com o corpo. Então, não sabem quem é o corpo. Né? Eu não sei quem sou. Aí você não é como eu pensava, aí já é a ciência, já é o pensamento, já é a elucubração sinergética. Mas nesse mesmo simpósio teve uma coisa notável, cara. O Luiz Antônio falou também. Mas o palco tinha umas tábuas que rangiam. A gente andava assim e a tábua afundava. Além de fazer barulho, dava uma sensação de insegurança. E ele, logo nas primeiras frases, esqueceu o que estava dizendo. Ele estava falando e o negócio rangeu e ele parou, fez aquele silêncio, virou para a plateia e disse assim, esqueci. Aí houve aquele na plateia. E ele andou cabisbaixo, assim, 10 segundos, 20 segundos.
Aí, lembrei, a plateia aplaudiu. Só em Portugal, cara. Só em Portugal pode acontecer um negócio desse. Nunca mais esqueci isso. Ô, Nelson, isso que você está falando, cara, eu acho que cada vez mais, assim, tem me provocado demais aquelas coisas que o Pickering tem dito. E eu tenho estudado ultimamente, bastante, assim, nos meus tempos os tempos que eu não estou trabalhando, eu estou lendo o Pickering e estou lendo o Stafford Beer ao mesmo tempo. Eu fico lendo o Pickering, vou no Stafford Beer, leio o Stafford Beer, vou no Pickering. Aquela história dos pounds, né? Dos lagos, que ele fica olhando para as euglenas, e a pergunta que ele faz para aquele lugar, eu acho que está muito nesse caminho que nós estamos discutindo, ou seja, não tem, é extremamente complexo para a gente entender a dinâmica. É louco. É louco. Como é que você entende uma dinâmica que mantém, que conserva o viver da forma, por exemplo, que um lago conserva, com tal nível de flutuação? Então, isso me lembra muito aquele artigo fundamental da limnologia, de um biólogo chamado Hutchinson, que faz uma discussão da exclusão competitiva, e ele fala do paradoxo do plâncton, que é uma pergunta que vai no lugar da complexidade, que vai nesse lugar, ou seja, existem um conjunto extenso de fenômenos que a gente tem, que as nossas explicações não cabem nesses fenômenos, elas não dão conta desses fenômenos. No entanto, nós temos que operar por essa perspectiva. E eu acho que é aí que o Stafford Beer traz uma resposta que, assim, nós não aprendemos a trabalhar com computador. Me parece que até hoje. Deixa eu te dar um gancho que serve lateralmente para isso. Eu aprendi com o Bateson, para minha surpresa, que uma estrutura simétrica é mais simples do que uma estrutura assimétrica. Uhum. Por quê? Né? Você pode pensar poeticamente que numa estrutura simétrica um lado apoia no outro, que é igual a ele. Então, já tem uma evidência para nós de ordem ali na simetria. Quer dizer, que tem... Né? E o que a vida conseguiu foi uma simetria pluridimensional. Né? A vida é simétrica. Isso, mas é uma simetria, quer dizer, essa métrica da simetria que a vida utiliza para existir é de N dimensões. Né? Mas ela está apoiada em si mesma, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, tem dúvida. Isso não tem dúvida. Quer dizer, a vida é autônoma. É difícil dizer isso, né? Porque você dizer que os seres são autônomos é uma coisa, mas você dizer que a vida é autônoma. A vida inteira, Gaia, a biosfera é autônoma. Quer dizer, ela conseguiu sua simetria. Né? E aí, inclusive, isso que você está falando vai de encontro à nossa necessidade do conceito de autonomia. Porque o conceito de autonomia, se ele for trazido no círculo exotérico que é trazido, a autonomia tem sido usado de uma forma muito inadequada diante dos fundamentos da autonomia. Não é trabalhada com uma noção de individualidade, com uma noção de independência, com uma série de noções que não tem absolutamente nada a ver com a autonomia, que ela é um conceito fundamentalmente sistêmico. E é essa ideia das conexões, da simbiogênese, de tudo fluir no tempo, é que a autonomia precisa de se encaixar. E olha que negócio legal, porque a gente fica olhando para as coisas e encontra nossas respostas nas entidades. E aí, na hora que você vai olhar o Daniel Nichols ou o John Dupré falar, e outro dia assisti, até mandei para você uma palestra do John Dupré, como é que ele fica insistindo completamente em tudo é fluxo, né? Em tudo é fluxo.
tudo flui. E como é que assim, a gente para entender as coisas, a gente para nas entidades e a gente reifica as entidades e fica tentando entender as entidades sem levar em consideração as inúmeras, o fluir das conexões. E aí a gente vai fazer a pergunta pela entidade, não faz a pergunta pelo fluxo. E acho que isso é uma diferença importante para entender sistemas como um todo, inclusive sistemas relacionais humanos. Então, a gente não tem aprendido com a natureza para poder nos entender nas relações. Então, é um dilema muito importante para a gente investigar. Aqui no Jardim, eu faço o que o Sérgio Spalter me diz que é uma maneira goetheana de olhar, que é olhar as plantas em muito detalhe, assim, muito pequenininho. Você pode descobrir, por exemplo, que flores pequenininhas mesmo, flores de 3 milímetros, tem abelhinhas, cara. Tem vespinhas muito menores do que a que você está acostumado para ver, né? Aí entra feito lá o Gulliver, né? Que os homenzinhos pequenos têm pulguinhas, né? Pulguinhas minúsculas. Mas o Darwin tinha uma história que ele chegou, ele viu uma orquídea com uma estrutura. Tinha que haver uma borboleta com uma língua. Tinha que haver uma borboleta com uma probóscide compatível. E acharam a borboleta com probóscide. E o que eu acho que é mais perigoso disso é que isso nos remete à nossa tradição a uma relação causal linear, que como se existisse uma determinação do meio ao sistema. E aí a gente não olha, outro dia eu estava conversando com o Beto sobre isso, na evolução das plantas, como é que existe um fluir amplo, muito temporal. E aí a gente estava conversando, era sobre a questão das árvores, de uma determinada espécie de árvore que as formigas que atuam sobre ela, elas têm inativadas algumas enzimas que só a permitem, só existe a possibilidade delas se alimentarem do açúcar daquela planta. E aí tem uma tradição que diz que as plantas escravizam as formigas, porque elas inativam as outras enzimas e deixam essas enzimas só possíveis para serem utilizadas para o açúcar dela. Mas a hora que você pensa, a hora que você vê nessa conclusão, essa conclusão que é tirada do Darwin, nada leva em consideração um fluir de tempo extremamente complexo de coevolução, de simbiogênese, de adaptação, em que as coisas foram existindo no seu processo, e não que existiu uma determinação externa para que houvesse uma mudança num outro ser. Ou seja, é um processo de conexão muito mais amplo e complexo que a gente pode imaginar. Nós sintetizamos pentoses que não temos enzimas para utilizar, para degradar, para alimentar bifidobactérias que são importantes na atividade imunológica. Quer dizer, a gente não consegue metabolizar esse açúcar, a gente faz um açúcar para a bactéria que a gente tem na tripa. Que coisa é essa, né? É essa coisa de... Quando eu falei isso para o Bodose, isso é extremamente comum nos insetos, né? Quer dizer, os insetos precisam de uma semeadura de bactéria materna para poder sobreviver. O cupim é o exemplo padrão, né? Porque ele não consegue digerir madeira. Quem digere são bactérias que ele tem que pegar da mãe. Então, nós não somos muito originais em nada, né? A gente fala aí 99% igual ao chimpanzé, mas não são 40% ou 60% igual à bactéria, pô. Quer dizer, todos esses truques bioquímicos de queimar uma molécula devagarinho, é tudo bacteriano, né? Isso, tudo foi aprendido. Na verdade, tudo se foi conservado dessas bactérias. Todos, né? Todos os nossos truques metabólicos fundamentais foram inventados pelas bactérias. Você viu o artigo da Nature que contou
o número de partículas no oceano, de partículas virais. Você falou sobre ele outro dia, mas eu vou te mandar. Mas eu não vi, eu não li, não. 10 a 31. Não, isso fiquei muito impressionado. Você falou que é bilhões de vezes maior do que o número de estrelas do universo. Do universo. 10 bilhões de vezes mais do que... Você falou que leu de novo, né, Nelson? Eu fui lá e li de novo, porque o negócio é inacreditável. Né? Então, como é que a gente vai... Porque você imaginar, como no tempo do Pasteur, existem micróbios patogênicos no ar, na água e tal, e você colide com um deles, está fodido. Se ao contrário, se o mundo é microbiano, se nós vivemos imersos numa sopa de micróbios, 10 vezes mais vírus do que micróbios, não pode continuar a pensar na imunologia do mesmo jeito. É claro. Por quê? Por que diabos esse vírus, no meio de milhões, vai nos causar problema? Em outros termos, já sabemos a resposta. A resposta é a Covid. Qual é a pergunta? Qual que é a pergunta? É isso aí. Qual é a pergunta, pô? Porque o que esse... Onde é que... Olha, que o vírus é um carrapicho. Não é? Um carrapicho especial que só agarra em certos lugares, né? Ele tem que, além de agarrar em certos lugares e causar confusão, porque isso não é o lugar dele, ele tem que multiplicar muito rapidamente. Então, são as duas coisas, quer dizer, tem que haver aí uma chance que leva o carrapicho a agarrar no nosso carrapicho, e, além disso, ele tem que ser capaz de reproduzir muito e fazer você espirrar para passar para outro ser humano. Quer dizer, é igual aquela meia hora do asteroide lá atrás. Né? É uma contingência. A Covid é uma contingência raríssima. Sim. Quer dizer, agora não, agora ela está instalada, o vírus não vai mais embora. Chegou para ficar. Mas para acontecer uma contingência. Começou como uma contingência. O que a gente não pode deixar a gente tem que entender que nós estamos abrindo caminho para essas contingências. Sim. Raríssimas. Raríssimas. Quer dizer, a vida nos deu bilhões de chances de fazer besteira sem nos destruirmos. E nós estamos ultrapassando o limite desses bilhões de chances que a gente teve. Exatamente. Nós estamos ultrapassando o limite da besteira. Da bestagem, né? Nelson, isso aí, olha, e eu acho que dessa conversa que a gente tira aqui, acho que tem duas coisas assim extremamente importantes. Porque uma delas aí eu fico olhando para o meu lugar, que é o lugar da aprendizagem, como é que nós somos obcecados por uma aprendizagem. Na verdade, nós somos primeiro obcecados por uma ensinagem. E como é que a gente ensina pela estabilidade o tempo todo, a gente reifica processos, organiza e tenta ensinar para as pessoas como é que as coisas acontecem. E as pessoas, elas aprendem pela estabilidade. Então, o que nós estamos fazendo é um erro histórico, fundamental. As pessoas não conseguem entender, aprender pelo fluxo. As pessoas não conseguem aprender pelo inesperável, pelas possibilidades das correlações, ou seja, não estão atentas para atuar junto ao inesperável. Então, a gente tem as regularidades o tempo todo. Elas são alertadas para desconfiar do inesperável. É isso mesmo, exatamente. Na hora que você vê o inesperável, assim, arruma um lugar de certeza para poder se segurar, para depois mexer com o inesperável. Ou seja, a gente fica sempre buscando as regularidades para depois a gente entender, para a partir dessa regularidade, a gente entender a incerteza. E a gente nunca aprendeu como fluir nas incertezas. E aí o Stafford Beer fala para mim uma coisa que é assim: como é que a gente não aprendeu a trabalhar com os computadores, nos ajudando a fluir no inesperável?
Na verdade, os computadores são máquinas de regularidades. São máquinas que buscam... Ordenador, exatamente, são ordenadores. A gente fez uma invenção fantástica para poder ordenar os processos. Agora, como é que a gente... O inordenável. E o inordenável, o inesperável. E ou seja, o que está acontecendo. E aí, como é que a gente faz? Essa para mim, é a pergunta. A transformação da educação, que é essa pergunta que nós estamos lá, que provavelmente, eu acho que isso aqui é uma das prévias da reunião de hoje, lá com o IEA, com o Neomar, é exatamente isso. Como é que a gente... E que tem a ver com aquele diálogo que nós estávamos falando com o Daniel Puig. Por isso que eu acho que é tão importante a sua presença, tão fundamental a sua presença nesse grupo, Nelson, é porque você nos traz o tempo todo para essa dinâmica. Eu acho maravilhoso todas as perguntas que vão para você. Você não responde no lugar que a gente quer ouvir, porque é isso mesmo. Aí você vai e fala assim, peraí, deixa eu ir lá na dinâmica metabólica, deixa eu ir lá na mosca varejeira. Esse lugar, que é um lugar sensacional, porque a gente fica querendo buscar âncoras, buscar lugar de segurar a partir de regularidades. E, ou seja, o tempo todo a gente fica caindo na... Olha, vamos olhar para o que a gente não sabe? Como é que a gente lida com o que a gente não sabe? Essa, para mim, é a transformação cognitiva que o Pickering fica falando para a gente. Bom, vamos trabalhar com o incognoscível? Vamos deixar um pouco de lado a questão da epistemológica e vamos fluir a partir da ontologia, que é um negócio complexo, né, Nelson? Putz, eu vou te falar, eu fico lendo, e eu vou te falar, mas é mais ou menos o meu percurso maturano. Quanto tempo eu fiquei lendo Maturana até as coisas se encaixarem do jeito que ele nos falava. Mas é um negócio complexo diferente, né? Porque é um complexo simples, né? É um complexo que ele não nega a pergunta. Quer dizer, enfrenta o negócio, né? É pragmático, pragmático. Não tem essa coisa de, não, isso eu não vou mexer porque é muito complicado. Não vou mexer, vamos mexer em tudo. Vamos mexer em tudo. Mas tem que saber onde mexer, saber como mexer, onde mexer, mudar a pergunta, o que mexer, como trabalhar sobre a complexidade, como fluir na complexidade. Mexer em nós mesmos. Mexer em nós mesmos. Levar em conta que o ensino pode ser impossível, então eu tenho que perguntar para o aprendiz o que é que ele quer aprender, porra. E o que é que nós, coletivamente, precisamos de aprender? Essa pergunta, ela precisa de ir para nós como sistema, porque a gente também não pode individualizar o aprendiz. O aprendiz, ele flui como um sistema, e ele precisa de se conectar ao sistema para a gente entender o que é que juntos nós precisamos, queremos e devemos aprender para a gente viver de uma forma mais interessante. A pergunta também não é no indivíduo, é pelo sistema. E a gente precisa de aprender a coordenar na linguagem os nossos interesses, os nossos propósitos comuns, para a partir daí a gente construir as nossas respostas e não ficar reificando resposta e entregando para o indivíduo aquilo que ele não quer saber, que é o que você está falando. Isso, para mim, é a conversa que nós vamos ter hoje à tarde. Sabe? É muito isso. Aquela conversa com o Daniel Puig foi muito boa, muito boa. Não sei como é que você viu, cara. Foi muito interessante, cara. Eu gostei dos periquitos, cara. Eu também. Eu também. Aí eu pirei naquele lugar lá. O cara encontrou entrou dentro da rede para poder comunicar com os bichos, ou seja, ele começou a entender, ele começou a entrar num lugar que a gente não costuma entrar, que está tudo racionalizado. Que lugar legal que ele entrou. Eu te garanto que aquela mosca sabe quem eu sou. A varejeira que fica que te visita frequentemente aí, né? 10 horas ela está lá, eu vou lá. 10 horas ela está lá. Encontrar com ela aí. Bom demais. Ô, Nelson, beleza, cara. Hoje à tarde nós vamos prosear mais, né? Então eu vou falar com os garotos, tudo bem? Tudo bem. De 14 às 15, sexta-feira. Combinado. Tá bom? Combinado. E vou te mandar, eu também não te mandei um negócio que eu prometi, que é o livro do Flores, sobre Computers and Cognition, onde ele começa com Heidegger, passa para Maturana e depois fala isso que você está falando. O computador é só para ordenar. Viu?
Muito legal. Eu estou muito interessado em ler isso, porque, para mim, a inteligência artificial, ela hoje está indo num rumo completamente contrário do que a gente precisa. Completamente contrário. Essas Mas é americano, previsibilidades. né? É americano. É. É E foi americano. o que a Catherine Bateson falou lá, né? Nós tivemos uma bifurcação virtuosa, escolhemos o lado errado. Exatamente, escolhemos o lado errado. Tá bom, nego. Valeu, Até, né?